Brigadão aí, Sandro, pelo convite. Sempre feliz em voltar para falar com o pessoal, participar. Prefiro sempre o presencial, para matar saudades da faculdade, como o Sandro comentou. Quando a gente estava aí, eu entrei na turma em 2006. Tínhamos umas 4, 5 salas de aula só, um laboratório de informática e um de química que a gente usava para praticamente tudo. Pessoal, eu vou tentar trazer um pouco rápido sobre a trajetória e focar um pouco mais no momento aqui. E aí, o Sandro comentou que é 20 minutos para apresentação e depois perguntas, mas fiquem à vontade aí para interromper e para falar. Eu acho primeiro, passando rapidinho quem eu sou, vou começar com o do meio aqui. Eu fui um dos fundadores do albergue, eu e mais uma pessoa fundamos o albergue. Muito carinho por todo mundo que mora lá até hoje, a gente montou uma família lá sempre possível falando. E é sempre importante lembrar que é o único pentacampeão do futebol aí da faculdade e está bem longe dos demais. Sou palmeirense, acostumado em estádio, tal, sinto muita falta de São Paulo por conta disso, em todos os jogos. Não tenho filhos ainda, sou casado e tenho 2 cachorros, tô com saudade porque eles ficaram no Brasil aí. Tentando trazer a trajetória, eu sou nascido em 88, velho pra cacete, concordo. E aí, dentro disso, eu entrei na faculdade em 2006, dentro do albergue. Foi um momento único, acho que todo mundo está vivendo aí agora. Morar em República, dividia na época com 9 pessoas, em 10 e foi crescendo cada vez mais. E foi a melhor época da vida, com certeza. Acho que não volta mais. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo aí. E aí, entrando um pouco na trajetória profissional, em 2011 eu passei no trainee da LL. Na época, eu sei que isso mudou bastante. O trainee era o que era considerado ali uma boa forma de entrada de empresa, porque você ficava em um ano rotacionando entre áreas e acaba pegando uma presencial. Eu atuei praticamente todas as áreas do meio ambiente na LL, porque apesar de ser uma empresa de transporte ferroviário, a gente tinha desde operações grandes de armazenagem, então tinha muito tratamento de efluente, tratamento tanto efluente líquido como o gasoso, porque tinha filtro manga pra caramba em todas as operações, devido à poeira. A gente tinha, infelizmente, muito acidentes ferroviários, então um acidente ferroviário é complicado, porque você fala de vazamento de diesel, dezenas de milhares de litros, vazamento, açúcar no solo, soja. Para quem já teve a experiência de sentir o cheiro da soja molhada, é o pior cheiro possível que você possa ter. Então, eu trabalhava desde recuperação de áreas contaminadas, degradadas, desde o primeiro momento do incidente químico, né, de emergência, até o posterior, tratamento de efluente, gerenciamento de resíduos. Então, foi uma boa escola para isso. Essa foto no barquinho aqui parece uma coisa legal, mas foi um dos dias que eu mais desesperei. Vazaram, nesse dia, 80 mil litros de diesel num acidente que aconteceu e caíram numa represa que abastecia uma cidade. Fiquei praticamente 2 meses vivendo ali. Em 2012, eu tomei a decisão de fazer engenharia de segurança do trabalho, fiz na Unesp Bauru, para abrir um pouco vertical, e acho que ajudou nas mudanças. Então, depois da graduação em engenharia de segurança do trabalho, acabei trabalhando com segurança do trabalho na ferrovia, que também é algo sempre muito grande, né? A gente está falando de trens ali, chegam a ter, cada vagão é mais ou menos carregado, ele tem em torno de 1.000 toneladas. Então, quando você comporta um trem inteiro, ele chega a ter 90 mil toneladas. Então, é muito perigoso, é uma coisa que tem muito grande cuidado. Em 2015, eu tive a minha primeira experiência fora do Brasil. Eu ganhei uma bolsa para fazer um mestrado na Itália e eu estudei na Universidade de Turino, um pouco voltado para gerenciamento de riscos, tanto na visão de meio ambiente como na visão de segurança do trabalho. Foi bem legal, porque dentro da turma você tinha bancários, por exemplo, porque a análise de risco ela é a mesma para qualquer cenário, né? Você muda as variáveis, mas o conteúdo e o conceito ele é muito simbólico. E aí, seguindo aqui para frente, eu troquei, quando eu voltei para o Brasil, tomei a decisão de sair um pouco de logística, de ferrovia, fui para Kraft Heinz, indústria. Comecei no primeiro ano com uma área de meio ambiente e segurança do trabalho, e aí eu mudei de carreira, acabei optando por sair da área de segurança e meio ambiente, e comecei a seguir uma carreira em manufatura, até onde eu fui responsável por uma planta de 2.000 pessoas. Aí essa fotinho do meio aqui, com um monte de gente aqui, a da esquerda, foi o dia que a gente ganhou como melhor fábrica no mundo, a gente estava simbolizando o número 1. Pô, baita orgulho ser responsável por uma fábrica considerada a melhor do mundo. Então, fiquei esses 4 anos lá dentro da Kraft Heinz, e nos últimos 5 para 6 anos aqui eu estou no iFood, que é outra mudança absoluta, já que você sai de um cenário de manufatura, uma empresa que a gente falava que é um negócio físico, né, que você vê tudo de uma forma muito diferente, a gente fala que é tateado, para um mundo digital, que é totalmente você opera de um único ponto. Nosso escritório é em Osasco. E aí, dentro do iFood, atualmente sou responsável pelo planejamento estratégico, estratégia de expansão da empresa. E eu vim aqui para os Estados Unidos para fazer
o que a gente chama de MSX, que é como se fosse um MBA para quem é mais velho, que normalmente MBA o pessoal tem entre 25 e 28 anos, e aí o MSX é o mesmo modelo do MBA, um modelo intensivo, vai fazer um ano que eu estou aqui, só que ele é voltado para um pessoal um pouco de mais tempo de experiência, etc. Ele é um grande sonho, eu vou contar ali para frente alguns dos conselhos, mas porque eu não falava nada de inglês quando eu tomei a decisão de fazer o mestrado, assim como alguns de vocês, acredito eu sempre estudei em escola pública, antes de entrar na faculdade, e estudei escola na Unesp, aí morava com 19, 10. Os meus pais, na época, não tinham muita condição de ajudar com outras coisas, e aí, por um erro meu, eu larguei o inglês, aí até que eu falei, não, eu quero ter experiência fora, e eu me candidatei para aquele mestrado, sem falar nada de inglês, e me preparei aí. Lembro até hoje, tinha um box do Friends, que eu assistia Friends todo dia para ir pegando ponto ali em inglês da gente. Então, aqui em Stanford é a realização do sonho. Eu sou o 14º brasileiro a fazer isso, então, extremamente muito orgulhoso de estar aqui. Tenho aqui, não estou no meu apartamento, mas a bandeira da alberga, da Unesp, estão sempre comigo, onde eu vou. E na minha formatura, que é daqui 15 dias, eu vou entrar com a bandeira da Unesp e do albergue do Palmeiras lá, para simbolizar isso, que é muito importante para mim, fazer parte disso. Então, tentando atrizir aqui no que eu acredito, e aí tem um pouco do mix do que eu aprendi aqui, um dos grandes ensinamentos que Stanford está me trazendo aqui o mundo está ficando muito polarizado, né? E aí, para qualquer tipo de coisa, para esporte, para política, para fazer o bem, para fazer o mal. A tragédia do Rio Grande do Sul vem mostrando isso, que é muito triste, né? As pessoas gastam mais tempo querendo criticar o outro que o outro está fazendo do que gasta tempo em realmente fazendo alguma coisa que faça mudança. Por ser uma turma de engenharia ambiental, acho que todos vocês que estão aí, assim como eu, tendo um espírito, querer gerar impacto positivo na sociedade, para os outros, e deixar um legado que faça isso, uma alteração na vida das pessoas. Então, o meu primeiro grande ponto que eu quero dividir nesse tempo aqui é: gere impacto do seu jeito, não tem jeito certo. E aí, isso aqui é bem legal de trazer. A gente criou uma área no iFood que chama EMI, que ela é formada praticamente por todos os ex-unespianos. É o André Borges, o Pedro Ivo, o Bruno Pieroni. E é complicado falar disso, porque eu fico até um pouco emocionado, porque a gente começou do zero e a gente construiu um negócio fantástico, que hoje talvez é uma das áreas mais impacto no Brasil, acreditando no sonho. Aqui é só um exemplo do que a gente colocou ali. Quando você vai fazer um pedido no iFood, você tem na última opção ali, fazer uma doação. Parece algo pequeno, mas se der de consumo de tecnologia e tal. E nos últimos 3 anos já foram mais de 25 milhões doados para essa plataforma. E no Rio Grande do Sul, só nesse momento, agora foram mais de 2,5 milhões. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Durante muito tempo, estando no Brasil, eu me preocupava muito porque qualquer pessoa que eu falava dentro do contexto falava: mas o iFood abusa do restaurante, abusa do entregador. Eu gastava mais energia tentando justificar que não era isso, e o que a gente estava tentando construir ali, acabar com a embalagem plástica. Troquei muito com o Sandro sobre isso. Tem uma ex-aluna da Unesp também, que é a Lara, que está trabalhando junto com a gente. Você gastava mais energia justificando as coisas do que preocupado em gerar um impacto. Então, meu conselho para vocês é: se preocupem em gerar um impacto. E aí, uma coisa bem legal que eu quis trazer, quando eu entendi isso, esse aqui é o André, que está na foto comigo embaixo da minha sala, a gente ganhou o prêmio de melhor projeto de sustentabilidade do mundo pela ONU, fomos receber o ano passado, em setembro, por um projeto que a gente aplicou no Brasil, que é muito criticado internamente, porque não tinha conhecimento. E globalmente ele foi eleito o melhor projeto. E aqui do lado direito eu tive a oportunidade de contar um pouco a história de um desses projetos que treina e educa pessoas de minoria ou sem condição financeira para poder estudar em tecnologia. Então, a gente forma e emprega essas pessoas, já são 4 mil. Então, esse é outro projeto que eu venho implementando e trazendo. Então, conselho para vocês que vão seguir a carreira de engenheiro ambiental ou que querem gerar qualquer tipo de impacto: se preocupem em gerar o impacto, não se prendam muito da opinião dos outros. Façam o que vocês acreditam que realmente vale a pena. Eu acho que o segundo ponto que eu queria trazer aqui, e Stanford vem mostrando isso muito forte, é para você buscar a diversidade, esteja próximo de quem é diferente de você e respeitar as diferenças, independente do cenário que você está. Aí eu trouxe uma foto para começar essa história aqui, que é interessante para mim, que é muito simbólica. Em 2015, quando eu fui fazer o mestrado lá na Itália, existe não sei se todo mundo tem essa clareza, mas existem umas rixas muito fortes. A gente fica brincando a rixa Brasil e Argentina aqui, por causa do futebol, etc., que nem deveria existir, já que a gente é penta e eles não. Mas existe uma rixa muito forte lá na Ásia para alguns países. Então, o Paquistão e a Índia, eles são considerados inimigos. As pessoas não se conversam entre esses países.
E na minha sala tinha um paquistanês e um indiano que eles se odiavam, assim. E para mim era muito difícil de entender aquilo. Como assim os caras se odeiam? E aí foi entendendo a história deles. Quando você cresce num país e é contada uma história para você repetitivamente desde o começo, você acaba pintando um cenário que aquilo tem. Então, para mim, foi muito importante enxergar a perspectiva das pessoas desde o início, assim. Isso mudou radicalmente minha cabeça e a forma de enxergar várias coisas do mundo. Então, inclusive de conexão de pessoas. E aí, com isso, aqui em Stanford ficou muito mais simbólico. E aqui, um exemplo claro, o pessoal fala que quem é a melhor pessoa para construir um projeto ou um produto é quem vive aquilo. E a gente tinha um desafio no iFood, que era como que a gente opera em favela, né? Porque a gente não conhece, é muito complicado se fazer o entregador chegar em favela. E a gente aprendeu que, cara, quem tem que ensinar como operar em favela é quem mora lá. Então a gente mudou o nosso sistema de seleção e passou a priorizar o pessoal de produto, de engenharia, que é o que constrói o aplicativo em si, ex-entregador do iFood, onde a pessoa mora, a região. Isso mudou totalmente a forma da gente entregar e aprendeu muito rápido. É impressionante que a diversidade ela traz de retorno de resultado e de retorno de vida. Eu estou trazendo muito isso porque eu enxergo que as empresas no Brasil, isso aqui em Stanford é muito diferente, elas enxergam a diversidade muito como um ponto de eu acho que isso é certo que tem que fazer. O discurso está errado. Diversidade é melhor para todo mundo, inclusive para a empresa. E isso é muito forte aqui em Stanford. Eles deixam claro desde o começo. Você quer atingir resultados melhores? Tem um time diverso. Então, acho que é um bom aprendizado aqui para fazer dividir. Dado isso, não faça um trabalho que eu fiz errado a faculdade inteira. Meus grupos de trabalho da faculdade era quem morava comigo. Meus grupos de trabalho de pós-graduação era quem era meu amigo. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria trabalho com quem eu sou distante, com quem vai me trazer uma perspectiva diferente de vida. O terceiro ponto que eu queria dividir é o sonho grande. Aqui, para mim, um amigo meu fez esse negócio do lado. Algumas coisas que eu queria dividir aqui. Aqui até vai segundo colegial, na verdade. Estudei até o segundo colegial em educação pública, como eu comentei. E, de uma forma prática, no terceiro colegial ganhei uma bolsa. No segundo colegial, eu acho que dificilmente eu pensaria em estudar na Unesp. Lembro que a engenharia ambiental, logo que a gente estava ali, não faço ideia como é hoje, mas era muito concorrida, era bom complexo, assim, de uma forma geral. E teve um professor meu que me ensinou esse ponto de sonhar grande, assim. Cara, você depende de você em alguns casos, né? Tem casos que eu sei que é muito mais complicado. E aí eu abri a cabeça, comecei a pensar diferente. Da minha turma de trainee da LL, eu era o único que não falava inglês, mas na verdade eu era um que nunca tinha morado fora. Todo mundo, 1 ano de intercâmbio, 2 anos de intercâmbio, e eu não falava inglês. Mas mesmo assim eu me inscrevi num mestrado em inglês, mesmo sem poder falar. Faltava, sei lá, 1 mês e meio para a prova. Tinha o Gabriel Rodella, que é um aluno da Unesp, ele é 3 anos, era bicho do albergue, ele me ajudava no inglês todo dia, assim, eu ligava para ele foi me preparando, foi fazendo. Você pode contar sempre com um amigo. Esse da direção é engraçado. Eu aceitei uma proposta de trabalho da De Pascoal, no estágio, que tinha que ter carteira de motorista. Aí eu fui errado, mas por um lado bom. Eu menti que eu tinha carteira de motorista. Eu falei, caramba, e agora? Eu preciso tirar a carteira de motorista. Tem 2 meses aqui para tirar essa carteira de motorista. E o por último de Stanford, acho que talvez 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu falava, cara, não tem como estudar em Stanford. Tem prova para entrar, tem vários processos. A etapa aqui para entrar são 16 etapas, negócio super complexo e tal. E hoje eu consigo olhar para trás e falar, poxa, eu acho que se você sonhar grande, colocar o objetivo lá e lutar, você vai buscar. Isso é muito forte aqui em Stanford. A cultura da região, principalmente da Califórnia, ela vende muito isso. Se preocupe depois como você vai chegar, mas sete o objetivo que você tem. E aí, ao longo do tempo, você vai estruturando isso. E a última coisa que eu queria trazer, e eu queria muito, muito, muito que vocês prestassem muita atenção nessa última ponto, tudo muito sobre AI. E o acesso é fácil. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas é impressionante o que a AI está mudando no mundo. Assim. Acho que no Brasil a gente fala muito pouco sobre isso. Muito pouco mesmo. Se alguém aí ainda não usou o chat GPT, o site é open, de abrir, ai.com, usa hoje, assim. E começa a treinar. Eu sei, não para as matérias do Sandro, tá? Não é para fazer TCC dentro do OpenAI, Sandrão. Estou dando recado aqui. Mas é para ter curiosidade de como isso vai funcionar e como isso vai impactar para frente, assim. Vou dar um exemplo prático. Hoje, por exemplo, tem uma ferramenta que chama Chart AI, que ela construi frames, ela construi fluxograma, processos. Eu tinha costume de fazer isso no PowerPoint. Eu vou fazer uma apresentação, abre o PowerPoint, vai criando um processinho. No PowerPoint você vai gastar 2 horas, você vai fazer ela ali em 10 segundos. Então, aqui tem dois livros aqui, que inclusive é de um gestor meu do iFood, que é o Nova Economia e o Ciência Executiva, livros ultra simples e diretos.
que mudam muito a cabeça de enxergar de como você aplica AI. E, de verdade, se você tiver curiosidade, estudar, entender como funciona, você vai sair na frente de 90% do Brasil de partida, assim, das pessoas que não têm curiosidade de ir atrás. O Sandro tem meu e-mail aí, o contato. Quem tiver interesse no livro, tiver acesso, me manda e-mail, eu dou um jeito de mandar aí para o Sandro, aí depois ele distribui. Mas leiam esse livro. Eu começaria com o da esquerda, depois ir para a direita, que você vai entender que está mudando no mercado global, em termos das novas empresas, e o da direita é como você aplica isso com várias dicas simples e diretas. E para fechar aqui, acho que o mais importante de tudo isso, que eu sei que vocês fazem isso muito bem, como todo nesse ano, é que as amizades daí da Unesp, para mim e para muita gente que faz parte, são para a vida. Então, aqui, todo mundo que era da sala ou do albergue, a gente é padrinho, madrinha de casamento do outro, padrinho de filho, madrinha de filha. Acho que realmente é uma conexão muito forte e que leva para a vida. E usem disso, é um networking, que é a última lição que eu trago aqui. O aluno de Stanford, ele leva para a vida que ele é um aluno de Stanford. O Nespiano também, a gente fala muito disso, mas usem os contatos, usem o networking. Tem um grupo lá de ex-alunos lá, que tem umas 1.000 pessoas. Usem ele, peçam ajuda, pinguem. Com certeza, a estrutura que foi criada, a conexão que foi criada, ela é para a vida e vai ajudar todo mundo a ser profissional melhor, a ter contato melhor. Fechado? Obrigado, pessoal. Beleza. Bom, eu sou da 7ª turma, me formei em 2013, e hoje eu trabalho aqui na Alemanha, né, na P&G, como Global Corporate Functions, então a gente é do time de funções corporativas, né, do time corporativo global, de saúde, segurança e meio ambiente. Então eu sempre trabalhei na área de meio ambiente, depois migrei um pouco mais para a segurança do trabalho e hoje eu faço um mix. E eu trabalho junto com um time de 35 pessoas que toma conta de alguns programas e projetos globais para as manufaturas da P&G, para os centros de distribuição, para os R&Ds e para os escritórios. Então, a gente cobre, são mais de 100 mil funcionários e mais de 160 sites, né? Bom, na faculdade, então, eu sou de Sorocaba, então eu tenho muito orgulho de falar que eu estudei na Unesp de Sorocaba, mas quando eu fazia faculdade eu não morava na casa dos meus pais, que eu mais dormia nas repúblicas do que lá em casa, até porque a gente ia para as festas e não podia chegar daquele jeito em casa, né? Então era melhor dormir, dormir fora. Então, eu fui parte de vários grupos. Eu, assim, sempre gostei de experimentar muito. Então, eu tenho muitos mentorados, inclusive a Liri, que é aí da turma de ambiental, ela foi minha mentorada ano passado, e eu falo muito isso para todos. Experimentem muito, porque no final você fica com muita dúvida. Para onde que eu vou agora? O que que eu faço? Será que eu faço um mestrado? Será que eu vou para a área corporativa? Será que eu gosto de consultoria? E se você não experimentar ao longo da faculdade, você nunca vai saber. Então, eu participei de projeto de extensão, rede de educação ambiental, desde o primeiro mês, sempre amei educação ambiental, me ajudou muito com comunicação, porque a gente tem que conversar com diversos públicos. Depois eu fiz iniciação científica, então tive bolsa FAPESP com o Léo, professor Leonardo, trabalhei com nanotecnologia, 2 anos com bolsa, depois fiz o TCC com ele, então uma área completamente diferente, super técnica, científica, era parte da comissão de formatura, fazia festas, era parte das comissões, né, da Semana do Meio Ambiente, enfim, eu estava em tudo e quanto é lugar, eu estava. Isso me ajudou muito a definir o que eu queria para o meu futuro. Então, acho que isso é um ponto super importante. Não tenham medo nem preguiça. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu ia para festa, eu trabalhava, eu tirava nota boa, eu era meio nerd, eu sou meio nerd ainda, né? Então, sempre tirei nota muito boa e conseguia fazer tudo e deu tudo certo. E aí, eu defini que eu queria ir para a área corporativa mesmo, que eu queria trabalhar em indústria. Eu também não falava nada de inglês.
não tinha grana para isso, meus pais muito humildes também, então quando eu comecei a ter a bolsa da FAPESP, eu falei, vou juntar dinheiro, porque eu quero, né, fazer os intensivos de inglês, porque naquela época, os estágios, os melhores estágios, nas melhores empresas, pediam inglês avançado. E os trainees nem se fala, né? Um ou outro só que não pedia. E aí eu falei, cara, se eu não falar bem inglês, eu não vou conseguir entrar numa empresa boa, né? E aí corria atrás, juntava, tipo, comia na Educa, pagava R$ 1, sei lá, no almoço, não gastava com ônibus, nada, fui juntando dinheiro, consegui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos de um mês para acelerar o inglês e tal. E aí, em 2012, eu entrei na ABB, que é uma empresa que, inclusive, tem agora uma planta em Sorocaba, mas eu trabalhava em Guarulhos. Então, eu ia todos os dias para Guarulhos e voltava de transporte público. E esse é um perrengue que eu falo que valeu super a pena, porque para mim foi um super aprendizado do tipo quanto a dedicação ela traz resultados, sabe? Eu acordava 3h30 da manhã, chegava na planta às 7h30 da manhã, trabalhava, saía às 2 da tarde, vinha correndo, porque ia correndo para Sorocaba, porque ainda tinha aula, e foi 1 ano e meio nessa pegada, e aí eles me ofereceram uma posição de engenheiro ambiental na época, lá em Guarulhos, o que era super bom, porque engenheiro que ganhava o salário base do CREA naquela época era, tipo, muito rico, e aí eu já consegui começar a guardar meu dinheiro para fazer o investimento na minha carreira, que foi fazer um mestrado fora. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar como engenheiro ambiental da planta, e uma planta grande, essa planta que está aqui na foto, e aí o meu chefe falou na época, cara, faça a engenharia de segurança do trabalho, porque as duas áreas trabalham juntas. Então, você vai ter muito mais chance de crescimento. Eu falei, cara, engenharia de segurança do trabalho nada a ver. Sempre odiei segurança de máquinas, assim, uma coisa que tinha umas matérias que eu falava, cara, mas assim, um monte de gente fez USP comigo, a Amandinha e outras pessoas também da Unesp aí de Sorocaba. E no fim eu acabei me apaixonando pela área. E aí, beleza, fiz a minha especialização na USP. Nesse meio tempo, eu decidi fazer o mestrado fora, já tinha grana suficiente, consegui um trabalho também, então fui ajustando essa questão financeira. Fiz lá em Portugal, um mestrado na área de tecnologias e remediação ambiental, trabalhando com tratamento de efluentes líquidos, combinando muito o que aprendi no laboratório do Léo com algumas outras novas tecnologias aqui, foi muito bacana. Em 1 ano e meio eu consegui terminar o mestrado, voltei para o Brasil, e aí logo entrei na Procter. Aí já entrei como gerente júnior, né, na época, e para trabalhar em São Paulo, no escritório de São Paulo. E aí já comecei a trabalhar com as duas áreas, né, mais na área de gestão mesmo, de saúde, segurança e meio ambiente. E aí fiquei na Procter, trabalhei com segurança de construção, projetos, implementação de novas linhas de produção, enfim, variadas coisas, muitas coisas, em Louveira, na planta de Louveira, que é uma das maiores que a gente tem na América Latina. E nesse meio tempo fiz o meu curso avançado em ergonomia, porque de segurança é o assunto que eu mais amo, na verdade. E também fiz o meu MBA em Project Management na FGV, que ajudou bastante. Hoje em dia a gente tem muita diferença entre gestão de projetos clássica e gestão de projetos ágeis. Eu acho que vale super a pena a gente combinar os conhecimentos, porque assim a gente tem uma visão maior, porque muitos de vocês provavelmente vão trabalhar com projetos, porque eu falo que, na verdade, tudo é um projeto, né? Com começo, meio e fim. Até a gente tem que gerenciar nossos projetos pessoais. Então, eu acho que são cursos que vocês podem fazer rapidamente. Tem muito open source que vocês conseguem acessar, principalmente nessa questão de projetos ágeis, e como você acelera, como você erra rápido, aprende rápido. Isso também é um conhecimento
muito importante, que hoje em dia a gente tem muito essa mentalidade de crescimento, que a gente fala, né, chama growth mindset, que você tenta, erra, aprende, pivota e vai e tenta, erra de novo, e assim você vai acelerando, né? Mas também, para mim, foi super importante, como eu trabalhei com construção, saber a parte mais teórica e pesada da gestão de projetos grandes. E aí, sempre fui apaixonada por gestão de projetos e pessoas, então eu fiz um MBA em liderança e gestão organizacional na Franklin Covey, que é uma universidade, como que eu posso dizer, mais especializada em gestão de pessoas. Do próprio Covey, que é um especialista em gestão de pessoas e liderança. Ele escreveu o livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é super famoso, que é um livro, um curso que eu recomendo para todo mundo. E hoje em dia, sim, eu cuido, então, do Programa Global de Ergonomia, da Procter. Eu sou responsável por Europa e a EMEA, né, Oriente Médio, que a gente fala, para algumas tecnologias, então, tudo que é meio ambiente, veículos autoguiados, enzimas que são utilizadas nos processos de fabricação de detergente e também outras substâncias que podem afetar a saúde das pessoas. E trabalho muito com projetos de inovação, então digitalização, automação, eliminação de processo, de eliminação de perdas, perdão, nos processos, tudo relacionado com a área de safety, né, com a área de segurança. E também faço as auditorias corporativas. Então, vira e mexe, eu estou auditando as nossas plantas globalmente, inclusive auditei em Manaus em janeiro, estava aí no Brasil, já aproveitei para emendar. Bom, eu tive um ano que eu saí da Procter e fui para a Unilever, para a concorrência, porque eu queria muito ter uma experiência em outro lugar, assim, com uma planta completamente diferente, outro tipo de risco, de produção, de time. Então, foi muito importante essa experiência que eu tive lá em Pouso Alegre, uma planta de alimentos, com mais de 1.300 funcionários. O meu time tinha 12 pessoas. Então, assim, foi uma experiência de um ano bem intensa, que abriu as portas para eu voltar para a P&G, por conta, né, dessa exposição toda a todos os riscos diferentes, a processos diferentes. Então, acho que um ponto de aprendizado que eu trago aqui de toda essa trajetória também, e que eu sempre falo para o pessoal por onde eu passo, eu sempre dou o meu melhor. Seja se eu estou entrando no trem aqui e eu vejo o senhor da limpeza, eu falo um bom dia, eu chego no escritório, dou um sorriso para todo mundo, preciso entregar um negócio, eu faço direito, não faço meia boca, se precisa de ajuda, eu estou aqui para ajudar, porque isso abre as portas e quando você sai do lugar, as portas ficam abertas. Já recebi proposta para voltar para a BB, já recebi proposta para voltar para a Unilever. A P&G me chamou para voltar porque eles sabem, né, de todo o meu histórico. Então, isso é muito importante. E eu recebo convites, né, por exemplo, do Sandro, não é a primeira vez, para estar aqui conversando com vocês, porque eu sempre dou o meu melhor em qualquer coisa que eu faço. Então, acho que isso é um aprendizado que eu levo para a vida toda. Não só na parte profissional, também como na parte pessoal. Deixa eu ver o que mais aqui. O próximo. Aqui meus cachorros, né? Eu amo cachorro. No Brasil, eu era a doida do resgate de cachorros. Eu fiquei, acho que uns 5 anos trabalhando com com as pessoas que fazem resgate independente. Resgatei vários, consegui arrumar família para vários outros. E alguns ficaram comigo, agora eles estão no Brasil, porque trazer cachorro para a Alemanha é um caos. A Alemanha é muito regulada, o que é bom, porque a gente não tem cachorro de rua aqui, mas ao mesmo tempo é bem complexo, então eles estão lá por enquanto. Vou ver o que eu vou fazer com eles da minha vida. Estou aqui 1 ano e meio. Eu também falo para o pessoal que não é simples morar fora, trabalhar fora, menos ainda, porque quando eu morei em Portugal eu era estudante, fazia mestrado, então acho que era um pouco mais leve.
aqui com a rotina pesada de escritório e com a cultura completamente diferente da Alemanha, é um desafio, assim, que ano passado, quando eu comecei em outubro de 2022, passar o primeiro Natal longe de todo mundo, frio pra cacete, você não tem roupa direito, morando no hotel, até você formar teu grupo tal, é pesado, mas eu acho que é muito legal porque você explode total a bolha, né? Você começa a ver as situações com uma perspectiva completamente diferente. Aqui eu trabalho com mais de 20 nacionalidades no escritório, que é o escritório de engenharia global. Então, você aprende muito, desde com o muçulmano que faz o Ramadã e você tem que respeitar horário de reunião, respeitar o tipo de comida que ele come num evento, sei lá, em grupo que a gente faz, até os indianos que trazem a cultura deles também, os americanos, que são, apesar de ser uma empresa americana, quando eles estão aqui, eles trazem uma cultura de ser workaholic bem mais forte, e em contrapartida, os alemães, quando dá 4h30, caiu a caneta, já era, tô indo embora. Então, é muito bacana isso, eu tô evoluindo pra caramba, aprendendo muito, e eu acho que ter uma experiência internacional é um aprendizado gigante, que seja num mestrado ou seja num intercâmbio curtinho, acho que vale super a pena, mas vale a pena quando você está aberto para aprender. Porque um outro ponto que eu converso muito com as pessoas é que ninguém sabe tudo e nunca vai saber, sempre tem que estar aprendendo. E você tem que estar aberto a absorver isso. Infelizmente, no Brasil, como o João falou, a gente está numa guerra cada vez pior de, tipo, eu tô certo, aí o outro fala eu tô certo, e ninguém está aberto para evoluir junto. Então, eu acho que isso também é um ponto super importante. Enquanto a gente está evoluindo junto, eu acho que a gente está criando um ambiente melhor e a gente vai impactando positivamente por aí. Eu tenho, acho que já foi meu tempo? Eu não sei, não tô contando, gente. Deixa eu ver aqui se eu não cobri mais. Não, pode falar mais um pouquinho. Tá, beleza. Bom, atualmente eu também eu faço bastante voluntariado, o que me ajuda bastante. Então, eu sou muito apaixonada por liderança feminina. Eu acho que e foi o tema do meu MBA em gestão organizacional. Eu sei o quanto é difícil, e talvez na minha época tenha sido mais difícil ainda, ser uma engenheira no meio de muitos homens. A minha voz é fina, eu tenho aparência de ser mais jovem, o que é bom, né? Mas na época muito mais jovem, então eu tinha sempre que estar super preparada tecnicamente para poder discutir. E isso foi um aprendizado que eu apanhei um pouco no começo e depois eu falei, cara, quando eu chego com os argumentos técnicos, as pessoas param para me ouvir. E depois que eu fui entender o que era mansplaining e, tipo, como que essa questão toda de ter uma mulher líder, engenheira, no meio de vários homens. Na Toyota, que foi meu primeiro estágio, que eu nem conto, mas acabei de lembrar aqui, eu fiz 3 meses só de estágio, lá numa terceira, que estava durante a construção lá da planta da Toyota, e eram 2.000 funcionários, assim, terceiros e tal, construindo mesmo, e 3 mulheres. Eu era uma delas. As outras 2 eram técnicas de segurança. Então, assim, imagina que nem banheiro a gente tinha para ir. Então, foram 3 meses que eu não tomava água para não ter que ir no banheiro, porque só tinha banheiro químico e os caras faziam, né? Eu não vou nem comentar o que era aquela situação. Então,
por ter passado por várias situações dessa, hoje eu atuo muito na área de liderança feminina, dou mentoria para mulheres também que vêm de ambientes vulneráveis, trazendo muitos exemplos, né, de quais as alternativas que elas têm e dando um pouco de guidance, né, para elas. E outro ponto também que foi um super orgulho para mim, eu fiz um curso eu consegui uma bolsa de 100% para fazer um curso de curta duração com 130 executivos do Brasil em Ohio, na Universidade de Ohio, e foi muito bacana porque me despertou ainda mais a paixão por gestão de pessoas. Então, fiz em fevereiro desse ano, e aí trouxe para cá todos os aprendizados e a partir disso também comecei a aplicar nas minhas mentorias, que é algo que eu amo fazer. Acho que é isso. Assim, o que eu deixo de mensagem final é: tentem, experimentem, porque senão vocês nunca vão saber. Se falhou, aprendeu, porque tem sempre um aprendizado por trás de qualquer falha. Se você não tentar, você nunca vai saber. E dê o seu melhor sempre por onde você passa. As pessoas vão lembrar de você, você vai deixar a sua marca, e isso te ajuda muito no mercado de trabalho, porque é aí que você começa a construir seu verdadeiro networking, e vocês vão ver que a partir disso não vai ter dificuldade de vocês conseguirem crescer, se desenvolver e ter as oportunidades na vida profissional. Acho que é isso. Mas vamos lá. Primeiramente, obrigada, Sandra, pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou participando aqui da Semana do Meio Ambiente. Ano passado eu participei da Semana da Engenharia, que eu tenho muito carinho, por sinal, porque eu fiz parte há alguns anos. E, assim, para todos vocês, né? Sei que vocês estão em anos diferentes, mas eu, como uma defensora da Semana da Engenharia, que a Semana do Meio Ambiente, teoricamente, é muito similar, eu acho que esse é o momento mais legal que a gente tem de trazer pessoas do mercado. E, sinceramente, eu, como aluna, ao longo dos 5 anos, eu sentia muita falta, porque eu nunca fui de um perfil muito acadêmico, não fiz iniciação científica, enfim, mas eu sempre fui muito curiosa de, quando acabar ou quando estiver acabando, o que eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? Então, essa ansiedade que eu acho que todo mundo tem. Então, acho que é um momento muito legal de vocês aproveitarem, porque tem enfim, inúmeras possibilidades. E eu acho que essas palestras, de um modo geral, claro que não só hoje, mas o evento todo, com certeza vão trazer uma visão. Aproveitem, independente se tem pessoas que estão no primeiro semestre, eu acho que já é tem certas coisas que a gente não esquece. Só uma observação, quase certeza que eu assisti uma palestra do João quando eu era bichete. Se eu não era bichete, eu acho que foi talvez no segundo ano, mas eu me recordo. E enfim, é muito legal de ter todo esse processo, veteranos, enfim. Mas vamos lá, quem sou eu, né? Então, eu sou a Beatriz, eu sou de Osasco, a iFood está em Osasco também, Osasco potência sempre, gente. Eu tenho 30 anos, eu sou da turma 12, então, como eu falei, eu sou a mais bichete daqui, teoricamente não faz menos de 10 anos que eu saí da Unesp. Diferente do pessoal, quando eu entrei na Unesp não tinha um prédio novo, então, era o prédio antigo, né? Mas, assim, nem tanta coisa assim mudou, era muito semelhante. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, os veteranos, coisa de veterana para bichete, né? Não, a gente tem uma piscina olímpica e a gente tem um campo de futebol na faculdade. Nossa, que legal, né? Contei para os meus pais e quando eles foram me apresentar, gente, era uma caixa d'água. E era, nem sei se hoje existe, mas era o estacionamento, né? Que tem aquele desnível, que era grama, e eles falavam que era um campo de futebol. Ai, gente, coisas da Unesp Sorocaba, pequenininha, né? Mas, enfim, atualmente eu estou aqui na Inglaterra fazendo mestrado em energia e desenvolvimento sustentável. Acho que o principal ponto, assim, alguns pontos importantes da vivência universitária, que talvez a gente nem se dê conta ao longo de todos os anos, né? Quando a gente é bicho, a gente quer muito aproveitar festa, né? Não sei como que são as festas hoje, mas toda quinta-feira tem festa, em épocas melhores, terça e quinta, a gente tem que ficar gerenciando quantas festas na semana, né? Enfim, mas ao mesmo tempo a gente está construindo um currículo, porque existem inúmeras oportunidades nas instituições acadêmicas, a gente tem um crescimento pessoal muito grande, porque sair de casa é algo super difícil e desafiador. Eu mesma saí de Osasco, por mais que seja próximo, claramente eu morei em Sorocaba.
Então, junto a isso, tem as nossas amizades da faculdade, que, na verdade, para mim, são minha família, porque é algo muito, assim, algo que a gente que é marcado. Gente, a bateria do meu fone tá acabando, eu vou tirar. Espera só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, ótimo. Sim, melhorou, inclusive. Uma ótima hora para acabar a bateria do fone, né? Mas ótimo, desculpa, vamos lá. E aí, sobre as instituições acadêmicas, eu fiz parte do Gera Bicho praticamente a minha faculdade inteira, aos 5 anos. Fui bolsista, por sinal, é um projeto que eu tenho muito carinho, espero que tenham alunos aí também que fazem parte do Gera Bicho. Eu acho que foi literalmente um projeto que eu entrei e me desenvolvi muito em oratória. Tem muitas pessoas que, ao longo da faculdade, vocês vão ver isso com a apresentação de seminário, que já é literalmente uma preparação para vocês. Quando vocês estão entrando na fase de estágio, vocês precisam participar de várias dinâmicas, fazer inúmeras apresentações. E, gente, dá muito nervoso se você não se preparou. Mas para quem faz parte do cursinho, e não só, claro, né, mas dando um foco ao cursinho, porque você está ali na frente de todo mundo, são 70 alunos, enfim, você tem que ensinar alguém sobre alguma coisa. Então, nada como você ter literalmente uma escola dentro da faculdade para você conseguir aprender com inúmeros veteranos. O professor, o Zé Arnaldo, né, sempre foi coordenador no tempo que eu estava, então acho que a troca é muito importante. O processo seletivo do Gera Bicho, porque a gente vai até a casa dos alunos, você conhece uma perspectiva completamente diferente da sua em muitos cenários, então acho que é um grande presente, assim, você entrar numa instituição acadêmica e você aprender, assim, porque a gente tem dinâmica, semana de engenharia, enfim, inúmeras, mas o aprendizado que a gente pode ter é gigantesco. Então, acho que fica um aprendizado, uma dica aí forte para vocês. Desafios acadêmicos, né? Provas. Eu fiz 1 ano e meio de cursinho, então a gente só estava estudando coisas básicas e, de repente, você entra na faculdade, aí você tem um negócio 3D, aí tem só letra, uma fórmula só com letra. Aquela loucura, né, gente? Quando vocês começam, você não sabe onde você tá. E uma curiosidade aqui para vocês saberem, eu fui a última aluna a entrar da minha turma. Então, eu fui o número 200 e alguma coisa. Eu nunca nem quis fazer engenharia ambiental, eu queria fazer engenharia de materiais. E aí eu falei, eu entrei, não aguento mais fazer cursinho, eu vou arriscar. Se eu não gostar, eu mudo, porque engenharia é tudo igual, né, nos primeiros anos. E aí, claro que ao longo do processo você vai se apaixonando, assim, pela cidade, pelos amigos, pela faculdade, você vai entendendo outras perspectivas e, assim, não me arrependo nem um pouco. E adaptação em morar longe de casa, né, DPs, então logo de cara, né, por ter sido a última, eu já tinha prova na semana seguinte, já peguei 2 DPs logo de cara, não era mais nerd da turma, não tenho o menor problema em falar isso, não acho que ser o mais nerd vai te colocar em posições absolutas, claro que sim, você precisa ser esforçado, claro que também tem uma chance maior de você chegar onde você quer, mas não é só isso, assim, sabe? Acho que a faculdade é muito mais do que ter uma nota 9, 10, 5 bola é 10, né, gente? Esse foi o ensinamento. Mas acho que algo mais importante na Unesp, que eu tomei isso como base, principalmente quando eu entrei nos meus trabalhos, assim, e tinham pessoas da Unesp também, e a gente sempre notava que a gente tinha mais facilidade, de um modo geral, assim, de entender o processo do trabalho, de aprender mais rápido. Então, acho que a Unesp, ela é o famoso aprender a aprender. Você tem mais proatividade em fazer as coisas. Então, você, aluno da Unesp, é o diferencial no mercado de trabalho, não só a Unesp, né, outras inúmeras faculdades, mas eu acho que tem um ponto especial aí. E o que torna tudo mais fácil a adaptação, então, como todos já falaram, é a família que a gente faz. A minha república vai danada, então, claro, não era uma casa, porque sempre teve aquela questão dos pais ficarem preocupados, de meninas morarem em casa sozinhas, enfim, segurança, mas a gente formou os nossos inúmeros apartamentos aí, formou nossa rep, literalmente a minha família até hoje, a gente fez um churrasco com os pais, então todo mundo sempre envolvido. Foi na faculdade que eu encontrei meu esposo também, então, Meca, então acho que é mais um momento, né, porque ambiental é famoso, só tem mulher, e Meca só tem homem, parece ser um bom match, né? E eu escutei uma analogia, porque da mesma maneira que a gente está fazendo esse bate-papo aqui, eu participo aqui no mestrado também, que é uma analogia da caixa de bombom. Então,
Pensa que tem uma caixa de bombom e tem pessoas que são capazes de pegar só um bombom e para ela tá tudo bem. Tem outras pessoas que não conseguem parar de comer, vão comer 2, 3. Tem a outra pessoa que vai chegar, vai compartilhar com outras e vão terminar com a caixa. Mas onde eu quero chegar? A analogia que eu quero fazer é o seguinte: a faculdade é uma caixa de bombom, tá? E vai de você querer simplesmente ir para a faculdade todos os dias e assistir a aula e ir embora, e não se envolver em instituição acadêmica, não se envolver com amigos, enfim, só tirar sua nota e ir embora. Vai ter as pessoas que vão ter a visão de oportunidades, de talvez, posso ver se tem algum intercâmbio, alguma bolsa, porque a Unesp, né, não sei como é hoje, mas tem uma área, né, a Lilian específica para fazer essas relações de bolsas, oportunidades, e vão ter pessoas que vão tentar aproveitar de tudo. Então, ir para a festa, gente, eu acho que não é simplesmente eu estou indo para a festa, mas é uma oportunidade de você conhecer mais veteranos, de você entender, porque o veterano ele vai te abrir muitas portas no futuro, se você conseguir ter esse relacionamento. Então, acho que é uma analogia que eu escutei não tem muito tempo, eu falei, caramba, é muito simples, mas é exatamente isso, você precisa agarrar, porque a faculdade, de verdade, acho que eu tenho 30 anos, né, de todas as fases da vida, escola, etc e tal, com certeza foi a fase que mais me ensinou em inúmeros sentidos, então acho que é mais uma dica aí para vocês. Mas começando aí pelo meu estágio, falando em network mais uma vez, então o meu estágio foi através de uma veterana, então eu trabalhei na Whirlpool, que nada mais é do que Brastemp, enfim, essa linha branca. Trabalhei na área de meio ambiente, saúde e segurança. Diferente dos meus veteranos aqui, eu detestei trabalhar com indústria. Gente, eu era muito infeliz, assim. Eu também trabalhava em São Bernardo do Campo, morava em Sorocaba, então também essa loucura de estágio, gente, não sei se tem alguém que está estagiando, mas é super normal, não tem jeito, você precisa ir para aula, mas você também precisa trabalhar, e você tem que se virar, pegar ônibus, cometa, né? Ficar fazendo cometa para lá e para cá. Às vezes nem sobra muito salário, porque não é barato, às vezes o estágio nem paga esse transporte para você, ele paga às vezes só na cidade, então ele não paga esse Sorocaba, São Paulo, ele paga só São Paulo internamente. Enfim, super desafiador, não gostava, assim, eu achei muito chato. Foi a minha primeira experiência com a área ambiental, e aí eu fiquei super desiludida, né? Claro que é falta de maturidade, porque a área ambiental ela é extremamente ampla, mas ainda assim foi uma experiência que eu acabei não gostando, mas foi por um super intermédio aí de uma veterana, e eu acho que o contato ele é super importante. No ano seguinte, eu decidi sair, eu fiquei 8 meses na Whirlpool, porque eu realmente não estava feliz, e eu acho que é uma outra aprendizada aqui para vocês, assim, se você não está gostando, claro, dê tempo ao tempo, mas não fique esperando muito, sabe? Toma atitude, seja protagonista da sua trajetória e mude, assim. E uma colega minha da faculdade, ela falou para mim, nossa, eu trabalhei na Estônia, imagino que vocês conheçam, né, a maquininha de cartão, até coloquei uma foto que fique bem visível, todo mundo conhece. E aí ela falou assim para mim, nossa, eu trabalhei na Estônia por, sei lá, menos de um ano, eu detestei, a história era bem parecida com a minha, eu detestei, mas você iria amar, Bia. Eu falei, nossa, mas por que? Se você detestou, é uma péssima maneira de você vender uma vaga para alguém, né? Ela, não, porque você sempre foi muito boa em vender rifa, porque eu também fazia parte da comissão de formatura, né? Você sempre vendeu rifa muito bem, que não sei o que, eu acho que você tem um negócio ali, né? Falei, tá bom, né? Vamos tentar, a gente não tem nada a perder. E aí eu entrei na Estônia. A Estônia é uma empresa de tecnologia, não é simplesmente uma empresa de máquina de cartão, tem todo um processo operacional por trás, enfim, é uma empresa que foi uma escola para mim. Acho que quando a gente sai da faculdade é um choque, acho que você precisa ser colocado um pouco na realidade do mercado de trabalho, e sempre vai ter alguma empresa que vai te ensinar muita coisa, desde pontualidade, postura, maturidade, liderança. Então, quando eu entrei era uma startup ainda, então acho que uma outra dica para vocês, trabalhar em startup com toda a certeza do mundo vai acelerar muito a carreira de vocês, eu vivenciei isso. É claro que tem inúmeras dificuldades que uma empresa como a Whirlpool, por exemplo, não tinha, era muito mais estruturada. A Stone é literalmente, isso aqui não tá bom, você fala pro seu chefe, né, isso aqui não tá bom, o seu chefe simplesmente chega e fala, tá bom, Bia, se não tá bom, desenha para mim o processo, faz agora, porque não tem ninguém para fazer, se não foi você, ou a gente junto fazendo isso. Então eu entendi que é literalmente, não reclama, se você tá reclamando, quer dizer que você tem uma oportunidade de melhorar, e eu não vou fazer por você, vamos sentar e vamos fazer junto. Então foi uma super escola. E aí, no meio da pandemia, por isso que essa fotinho aqui com máscara, no meio da pandemia acabei mudando. E aí, eu falo que literalmente foi, acho que,
pelo destino, assim, porque eu não procurava vagas na área de energia, né, do meio ambiente, de modo geral, mas eu literalmente considero que foi um presente aí, porque desde então, né, desde 2020, eu comecei a trabalhar com energia solar, e assim, gente, eu sou completamente apaixonada pela área de energia. O Brasil tem um potencial gigantesco, não sei se vocês têm noção, mas a nossa matriz elétrica brasileira compõe mais de 70% de energia renovável, sendo aí mais de 50%, claro, hidrelétrica, mais seguida de solar. Energia solar cresceu demais nos últimos 10 anos, e digo para os mecas e também os ambientais, porque eu tenho dois colegas meus que eram de meca, da minha turma também, que eles têm uma empresa de energia solar hoje, porque quando você pensa na parte de meca, vocês têm matéria sobre isso, né, eu sei, mas você acaba aprendendo bastante a parte mais elétrica, enfim, croquis, enfim, AutoCAD, coisas que a gente aprende na faculdade você aplica. Claro que eu fui para o lado mais comercial, entendo também essa parte, né, mais técnica, porque para vender você precisa ter esse conhecimento, mas ainda assim é uma porta que foi aberta aí para mim e que eu acabei seguindo. Então, no ano seguinte, 2 anos depois, na verdade, né, acabei mudando para uma empresa que se chama Cor Solar, e essa empresa foi muito bacana, a gente teve várias oportunidades de tocar vários projetos comerciais. Essa foto aqui, né, do lado direito, é na Real, aí do lado. Aliás, quando eu entrei na faculdade não tinha essa Real maravilhosa aí também. E eu tive a oportunidade, né, do tempo que eu fiquei nessa empresa, dirigir o carro elétrico, né, porque eu era gerente comercial, então eu tinha que fazer inúmeras viagens para visitar cliente. Gente, é um perrengue tremendo dirigir um carro elétrico, só para vocês saberem, eu já fui guinchada. Você tem que planejar, claro, assim, eu fui, né, bichete, claramente, né, mas você tem que planejar muito bem suas viagens, porque tem toda uma questão logística, mas é muito legal, uma oportunidade muito bacana. Bom, não bastasse tudo isso, eu achei que a minha vida estava, acho que muito fácil, e eu pensei, poxa, preciso mudar. Eu sempre tive um sonho de fazer intercâmbio, nunca tive oportunidade financeira, minha família também não tinha condições, mas eu entendi que nos últimos 10 anos eu precisava, literalmente, se é um sonho meu, eu preciso batalhar por isso, né? Então, eu trabalhei muito mesmo, assim, nos últimos anos. A área comercial, ela judia um pouco, porque não existe horário, não existe entre as 9 e sair às 5, 6. Assim, a área comercial é quase que 24 horas. Mas achei que era um grande momento, como eu gosto muito da área de energia, achei que poderia ser uma fase nova. Literalmente juntei todas as minhas caixas, vendi quase tudo. Aqui na foto da direita, minha gata, eu tenho 2 gatos, na verdade, e eles também não vieram para cá, infelizmente, por enquanto, né? Mas quem sabe no futuro. E desde então, eu moro aqui na Inglaterra, né? Eu me mudei para cá em setembro do ano passado. Eu moro numa cidade que se chama Leicester, mas para os íntimos aqui, né? Para os ingleses britânicos é Leicester. A pronúncia aqui, o inglês, gente, assim, o inglês que a gente aprende no Brasil é o inglês americano, e aí muitas pessoas falam, mas o inglês americano e o inglês britânico não faz muita diferença. Faz, e muita, porque existem inúmeras características, gírias, a pronúncia, assim, é muito difícil de entender no começo, mas, enfim, acho que é um aprendizado aí. Sinto muita dificuldade. Eu tinha o inglês básico, mas aqui eu me frustro muito em muitos momentos, assim, acho que a principal dificuldade é você não conseguir se expressar como você se expressaria na sua língua. Claro que não sou só eu, né? Eu tenho várias pessoas internacionais na sala, mas é uma experiência que, assim, é literalmente sair 100% da zona de conforto. Desafios básicos do intercâmbio: frio e dias curtos. Então, para vocês terem ideia, no inverno aqui é muito estranho. A Cássia também deve sentir a mesma coisa, né? Porque está na Alemanha, a mesma coisa. Então, só que é meu primeiro inverno fora do Brasil. Acho que 4h15, assim, já tá escuro. E acho que o dia que eu mais sofri, assim, era 8 horas da manhã, começou a amanhecer. Eu falei, gente, não é possível. Isso aqui não é vida. Mas, ao mesmo tempo, agora, a gente tá na primavera, 9h40, até umas 10 horas, mais ou menos, dependendo do dia, se tá bem ensolarado. Tem sol, então você acha muito estranho. E já me falaram, né, que no verão, assim, 11, 11h30 tem sol, e 4 horas da manhã já tem sol de novo. Enfim, mas é muito curioso. Diferentes culturas, adaptação da língua. E mais uma vez, voltar para o ambiente universitário depois de 6 anos. Aqui, para vocês terem uma noção, a engenharia não são 5 anos, são 3 anos. Então, eu estou fazendo mestrado, eu tenho 30 anos,
E eu estou fazendo mestrado com pessoas de 23, 24 anos. Então, assim, existe uma diferença de geração. É muito curioso, assim, até para fazer amizade é um pouco difícil. E, ao mesmo tempo, também, né, voltei no mundo aí do chat GPT. Gente, isso é complicado, viu? Eu falo assim, agora como aluna de igual para igual com vocês também. Tem que tomar cuidado, porque você fica meio preguiçoso. Acho que é igual o João tava comentando, você tem que saber usar a seu favor, assim. Porque é muito prática, uma ferramenta que você tem que saber perguntar, mas é uma ferramenta que te abre também, enfim, te economiza um tempo que ao mesmo tempo você vai conseguir aplicar de uma outra maneira. Então, o que torna tudo menos difícil na adaptação, certamente, é viajar. Assim, para vocês terem uma noção, é relativamente barato viajar pela Europa. É mais barato viajar pela Europa do que você viajar dentro do Brasil, dependendo do estado que você vai. Então, São Paulo para o Nordeste. Nossa, é extremamente caro comparado com você sair da Inglaterra para a Espanha, por exemplo. Então, esse é um ponto muito positivo de estar aqui, diante as inúmeras dificuldades, né? A Cássia também falou, o primeiro Natal longe da família. Eu tô com meu esposo aqui, né? Então, nós dois estamos fazendo mestrado. Claro que é menos difícil, mas ainda assim, a gente não voltou para o Brasil desde então e, enfim, o processo ali é complicado. Eu faço trabalho voluntário, então eu decidi literalmente não trabalhar. Atualmente estou trabalhando, né? Mas eu não trabalhei por 8 meses desde que eu cheguei. Então, eu entendi que eu precisava me inserir na cultura local. Os ingleses são muito diferentes, então, enfim, tem inúmeros costumes que eles fazem, que é diferente do nosso. Vou dar um exemplo básico, né? No começo da conversa, você não estava falando sobre o chá, mas, assim, é chá com leite a todo instante. E aí você fala, nossa, chá com leite, é tipo uma água meio suja, assim. Mas é toda hora. E, assim, eu só trabalho, o trabalho voluntário são com pessoas aposentadas, né? Dá para ver aqui nas fotos, né? Eu falo que são os meus vovozinhos, eles são muito fofos, são grupos diferentes e sempre ou no meio do trabalho voluntário ou no fim, ainda mais porque essas fotos, né, dá para perceber pela roupa, né? Tipo, tava 5 graus, 3 graus, são mais ou menos 4 horas de trabalho voluntário, dependendo. E você fica ali tomando chuva, né? Porque quase não chove na Inglaterra, contém ironia, tomando chuva, vento, e eu sempre achei o máximo fazer isso, porque como você se insere numa cultura e você aprende. Eu acho que eu sou uma pessoa muito mais rica em cultura, muito mais rica em vida, assim, de experiência. Eu acho que isso é incrível, assim, gosto muito. Além disso, acho que existe uma visibilidade internacional muito grande, então, como eu gosto muito da área de energia e faço um mestrado sobre isso, a Europa tem preocupações ambientais muito maiores do que o Brasil, por inúmeros fatores, obviamente. Então, é uma excelente maneira de você conseguir se conectar, fazer um network com pessoas do mundo inteiro, com pessoas de empresas do mundo inteiro. Então, isso é muito legal. Tecnologias que não existem no Brasil, ou porque a gente está muito atrasado, ou porque talvez a gente ainda não precise, porque não, dependendo da região, clima, enfim, a gente não tem essa mesma necessidade, mas eu acho que você abre muito a mente. E, por fim, assim, principal aprendizado, né? A Cássia e o João falaram bastante sobre isso, mas é você sair da bolha, sabe? Quando você tem contato com outras... A Cássia estava comentando sobre isso também, né? Sobre outras pessoas de outros países que têm conflitos, tem a história da religião. Semana passada mesmo a gente estava fazendo um seminário na faculdade, e aí eu tinha uma pessoa da Nigéria comentando que não dava para aplicar uma determinada ação de energia no país porque por uma questão de religião. E aí eu falei, não, desculpa, não entendi, mas como assim? E aí, claro, né, ela me explicou inúmeros fatores que a gente tem na África, de um modo geral, inúmeros países ali que têm conflito. E aí você fala, nossa, mas eu nunca imaginei que isso acontecia. E não é por uma questão de falta de conhecimento, assim, gente, é porque você começa a entender a vida na perspectiva de uma outra pessoa. Então, é muito curioso a questão da guerra, tanto da Rússia, da Ucrânia, do Irã, a gente tem amigos aqui do Irã, então, assim, é muito curioso, não pode ser uma pessoa preconceituosa, você tem que ouvir e entender o que as pessoas falam, não é nada sobre tomar partido de ninguém, não é isso, mas é escutar. Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tenho aqui, é ver a vida de uma outra perspectiva, porque no Brasil a gente não tem, graças a Deus, conflitos como esses, né, mas eu acho que é extremamente fundamental. E para terminar, acho que dicas finais que eu diria para vocês: o LinkedIn, eu tenho muito essa defesa, porque é uma ferramenta que me ajudou demais nos meus últimos trabalhos e também aqui construindo minha nova rede de contatos. Então, por favor, atualize o LinkedIn de vocês, se vocês estiverem com dificuldade em relação a isso. Eu gosto muito de ajudar, pode me mandar mensagem. Ela é a porta de entrada para vocês no mercado de trabalho.
Pratiquem inglês de vocês. Eu já perdi a oportunidade de trabalho no Brasil por causa disso. As últimas 2 empresas que eu trabalhei são brasileiras, e aí você pensa, mas eu não preciso me desenvolver em inglês, a empresa que eu trabalho é brasileira, mas, gente, por exemplo, energia solar, a gente precisava, no cargo que eu tinha, precisava negociar com a China, porque 80% dos equipamentos de energia solar vêm da China. Então, assim, tudo bem que o inglês do chinês também não é o melhor do mundo, mas você tem que saber falar. E não é um inglês de sobrevivência, é um inglês específico. Então, quanto antes você começar, antes você vai se desenvolver. Tenha coragem de fazer algo diferente, então se arrisque. Tenha sonhos e trabalhe para conquistá-los, porque a vida, eu gosto muito de falar que a vida é muito, pode parecer um papo meio clichê, mas a vida é muito curta para a gente achar que tá tudo bem, fazer uma coisa só. Se envolvam com outras atividades, entenda o que você gosta. E procure mentores, acho que a Cássia falar isso, acho que foi mais um ponto fundamental. Eu troco ideia com muitas pessoas, principalmente no LinkedIn. Por exemplo, eu trabalhei com energia solar no Brasil, mas o mercado aqui da Inglaterra, a Inglaterra ela é líder de energia offshore, que é energia eólica offshore, que é aquelas usinas que eles instalam no oceano. E eu falei, poxa, acho que é uma oportunidade. Fui no LinkedIn, comecei a procurar um monte de pessoas que trabalham com isso. Eu falei, deixa pedir mentoria para alguém, pessoas que já sabem sobre isso, porque eu não conheço ainda. Então, acho que isso, e não só para trabalho, mas para inúmeras coisas que vocês podem encontrar na ferramenta. E aí, tentando acertar, saia da zona de conforto e seja curioso. Não ache que aquilo que você aprende hoje é o suficiente. Nunca vai ser. Nunca vai ser. A vida é um funil. Quanto mais difícil você tomar algumas decisões, vai te levar para lugares que certamente as pessoas que não quiseram tomar decisões difíceis não vão chegar. E a vida não é uma competição, não é para você olhar para o lado, mas é para você realmente encontrar sua melhor versão. Então, é isso, eu falei bastante. Deu quase 30 minutos, mas obrigada. Obrigado. Aí, com muito esforço, comecei a estudar e tal, muito esforço da família. Esforço para pagar a escola, né? Entrei, eu lembro que quando estava todo mundo revisando a lição, eu estava aprendendo. O pessoal de escola pública deve ter passado por isso também. Eu lembro que eu perguntei a um professor de matemática, professor, eu não entendi essa passagem, e eu me considerava bom em matemática. Eu não entendi essa passagem, ele coçou a cabeça e tal, você não entendeu isso daí? Isso aí é trivial. O que você quer estudar? Eu falei, quero fazer engenharia. Ele falou, engenharia, com 120 alunos em volta, né? Falei assim, se você quer fazer engenharia, todo mundo aqui tem que estudar, mas tem que estudar mais que todos vocês, aí. Aí foi o que eu fiz, estudei muito, tal, sábado, domingo, e aí eu passei na Unesp, primeira turma. Eu lembro que não tinha passado na USP, e minha mãe falou assim, Deus está preparando alguma coisa para você. Eu falei, preparando o quê? O que seria melhor do que estudar na USP, né? Aí, no ano que eu tinha que passar mesmo, a Unesp chegou, do lado de casa. Minha família ali do Morumbi 2, não sei se vocês conhecem. 5 minutos da Unesp. Então, entrei na Unesp, da primeira turma. Que é a foto dos meus pais, e eu que essa criança aqui, era eu em 2003. Então, não sei se vocês têm noção de como era a Unesp nessa época. Eram 2 salas só, ali embaixo, em volta, era terreno baldio, bem dizer. Do lado tinha um mato, acho que uma fazenda de alguém. Não tinha um restaurante perto, aquela esquina onde é o Pão de Açúcar era um lixão, sei lá o que era, o pessoal guardava sucata. Então foi quase uma aposta nossa de continuar na Unesp, né? Porque o nosso vestibular foi muito concorrido, foi 30 e poucos por vaga. Então a gente pensava, puxa vida, a gente podia passar em qualquer curso de exatas da Unesp, né? Qualquer curso de exatas a gente passaria, se comparando as notas de corte nossa. Então foi bem perrengue, porque a gente não sabia se valia a pena todo o sacrifício, cálculo 1, física 1, sem saber se ia a algum lugar. Mas também trouxe umas vantagens, porque a gente ficou muito próximo dos professores, muito unidos entre o time, né? A classe ficou muito unida. A gente tomava café com os professores, almoçava com os professores e tal, foi bem bacana. Aí eu fiz a iniciação científica com o professor Nilson, consegui a bolsa CNPq. Sou muito grato ao Nilson, a Lidiane,
que eles me ajudaram muito e tal, se tornaram quase um conselheiro na época, eles me guiaram profissionalmente e tal. Aí, já em 2007, eu precisava fazer um estágio. E tinha um amigo meu, extremamente inteligente, João Flávio, que falou que fazia estágio numa empresa chamada Rumo Engenharia. Aí ele me conseguiu uma entrevista, eu fui lá fazer entrevista, não sabia muito bem o que fazia a empresa. Eles faziam montagem de equipamento elétrico, a shelter e tal. Um dos clientes dele era a Emerson Process Automation, que fica ali perto da Unip. Eu já conhecia a Emerson porque o professor Alexandre tinha levado a gente lá na iniciação em engenharia, eu acho que era o nome da matéria. Então eu já tinha ficado bem impressionado com a empresa. E aí, trabalhando com a Rumo, a gente trabalhou com essa divisão específica da Emerson, que era a Daniel, que faz sistema de medição de fluxo. Fluxo de óleo e gás. Então, é um equipamento cheio de instrumentação. Tem medidor de fluxo, ultrassônico, transdutor de pressão, Coriolis. Fisicamente, ele parece assim. E tudo isso é conectado a um painel com um computador de fluxo, um sistema específico para medir sistema de fluxo. O pessoal de meca, instrumentação é uma área muito interessante, muito, muito bonita, assim. Se vocês se interessarem, acho que vale a pena buscar um pouco mais sobre isso. Então, tem a Emerson aí, que é vizinha da Unesp, né? E emprega muita gente. Tem a BB também, que acho que a Beatriz trabalhou. Então, ali eu fiquei muito interessado nessa divisão, a Daniel. Falei assim, quando eu terminar, eu quero trabalhar com essa empresa. Porém, eu não falava inglês. Eu falava, preciso, igual o João e a Cássia comentaram, acho que os 4 comentaram, eu precisava aprender inglês e rápido. Então, já para me formar, eu pensei, eu preciso aprender inglês, mas eu não tinha dinheiro para ir estudar, igual alguns da turma foi, pagar curso fora e tal. Então, eu apliquei um programa chamado Work and Travel, que acho que não existe mais esse programa. Você pode ir, fica 3 meses, aí você trabalha do que tiver lá. Eu trabalhei numa multinacional chamada McDonald's. Esse sou eu. Então, aqui é o Jones, que também é da primeira turma. Esse é o Daniel Casa, bicho meu. Então, foi muito perrengue. Lógico, muito frio, a gente chegou um dia depois da data que a gente deveria chegar, porque estava nevando no país inteiro. Na época que a gente estava escolhendo onde ir, a gente não sabia nem onde era cada estado. O Goiânia falou assim, Chicago é frio, bora lá não, bora para Virgínia. Então a gente acabou indo para Virgínia, não sabia nem... Se tivesse mostrado no mapa onde ficava Virgínia, não conseguiria, né? E aí a gente chegou lá, e dividiu um quarto de hotel em 4 pessoas, foi horrível, a experiência boa, assim, que a gente se ajudava muito e tal, mas para comer, para convívio, privacidade zero. Porém, a gente sobreviveu, o plano era ficar 3 meses, eu fiquei 6 meses, então eu apliquei para a extensão do visto, enquanto eles não me davam a resposta para eu ficar mais tempo, era legal lá no país, né? Então, quando eu voltei, eu apliquei a uma vaga da Emerson e eu acabei entrando para a divisão que eu queria, justo a Daniel. Então, entrei como engenheiro de instrumentação e fiquei como engenheiro de instrumentação até 2012. A gente montava os skids de medição de fluxo e depois eu tinha que ir para a planta para partir. Foi outra Unesp essa época, foi outra escola. E acho que todos comentaram aí que a Unesp prepara a gente para aprender. A gente entra numa empresa e fala assim, puxa vida, eu estudei cálculo, estudei eletromagnetismo, mas eu não sei nada. A gente sabe muito e a gente nem nota o quanto sabe. E a gente aprende muito rápido. É fácil ver o pessoal da Unesp se destacar. O pessoal da Unesp que entrou comigo, todos estão em cargo de gerente, diretor, e os que não estão porque não se interessam, aí tá igual a Beatriz falou do chocolate, né? Aí o pessoal pega o que quer. Alguns estão cômodos onde estão e ficam onde estão. Aí, nessa época eu viajava muito,
E eu me liguei que eu tinha que sair dessa área de engenharia de instrumentação. Como eu já tinha boa experiência e notei que estava precisando de coordenador de projeto, eu fui do caminho de gerenciamento de projeto, igual a Cássia. Eu apliquei para coordenador de projetos, aqui ainda como engenheiro de instrumentação, a Intertech, a Emerson me levou para Singapura, eu fui lá para a parte plataforma, sistema completo de plataforma de medição, eu fiquei pela plataforma de produção, eu fiquei lá, acho que total uns 4 meses, indo e voltando. Experiência incrível também, outra escola, outra faculdade lá. Aí, logo, eu passei a coordenador de projetos e logo fui promovido a gerente de projeto. Minha ideia era só não viajar tanto, né? Que eu me liguei que eu ia morrer viajando e tentar também crescer, né, dentro da empresa, uma promoção e tal. Aí, em 2015, eu comprei 3 abrigos. O projeto que eu trabalhava, eu comprei 3 abrigos de uma empresa chamada Intertech Instrumentation, para um projeto em Venezuela. Aí, numa reunião de chamar Expediting Meeting, acho que seria diligenciamento, eu fui no Canadá para fazer reunião com o pessoal da Intertech, e eu briguei com o cara a semana inteira lá, pressionando para ter os documentos, pressionando para ter o equipamento e tal. Na quinta ou sexta-feira ele me convidou para ir num bar para tomar cerveja. Aí, não sei se alguém tem experiência de falar com canadense, o canadense fala muito "ei" no final da frase. Você gosta de pimenta, ei? Você gosta de estudar, ei? Aí no bar comecei a sacanear o cara lá, o gerente. Cara, eu já sei de onde vem o nome do Canadá. Acho que eles pegaram todas as letras, pegaram C, A, N, A, D, A, só piada que eu criei na hora. Eu falei, Alain, você é bacana, você é engraçado, você não vem trabalhar com a gente aqui. Então, minha entrevista foi num bar com a Intertech. Então, eu acho que o conselho que o Sandro falou que eu tinha que dar para vocês é: bar sempre ajuda, sempre traz resultado. Então, eu comecei a trabalhar com a Intertech em 2005. A Intertech é uma empresa alemã. Ela tem fábrica na Alemanha, em Canadá e em Houston. Aqui é onde eu trabalho, em Houston. E depois tem escritório em todo o mundo. E o que a Intertech faz é proteção de equipamento. Então, ainda estou envolvido com instrumentação, mas de uma forma indireta. A Intertech faz proteção de instrumentação, analisadores e de qualquer equipamento que for, sistema de automação e tal. Aí, de novo, eu acho que minha experiência prévia com a Emerson e toda a bagagem que a Emerson nos dá, a Unesp nos dá, me ajuda muito hoje. Porque eu não tenho medo de falar com nenhum cliente. Seja lá o que eles vão fazer, eu vou e enfrento e falo, pergunto quando preciso e dou a cara, porque eu sei que eu vou aprender. Seja lá qual for o equipamento que o cliente tem lá, com toda a humildade, eu sei que vou aprender. O que diferencia a Intertech é que todas essas proteções aqui são feitas com fibra de vidro, não são metálicas, que é um material muito ecológico também, não sofre corrosão nunca, você instala, você não tem que ficar fazendo substituição, isolamento térmico é melhor, então não tem tanta... economiza com energia elétrica para manter a temperatura dentro. Para fabricar, ele não precisa de tanta energia elétrica, enfim. Aí, a ideia da Intertech era, eu ficaria 1 ano no Brasil, desenvolvendo o mercado na América do Sul, e depois de 1 ano, eles me convidariam para ir para os Estados Unidos. Aí, isso foi outra aposta minha, eu saí da Emerson, entrei na Intertech em 2015, e comecei a desenvolver o mercado na América do Sul. Acho que a Intertech gostou do meu trabalho e me convidou. Falou, cara, me manda os documentos aí que a gente vai começar o processo de migração. Eu tinha noiva na época que eu tinha conhecido na Emerson. Aí comecei o projeto casamento. A gente se casou às pressas, a gente não tinha lua de mel marcada, assim, não tinha nada planejado. A gente foi dirigindo para o Sul. Isso daqui a gente, acho que em Curitiba. Não tinha planejamento nenhum de lua de mel, né? Aí deu certo, fiquei 1 ano lá e depois vim para os Estados Unidos.
Aí quando eu cheguei aqui, o pessoal falou assim, você está fazendo um bom trabalho na América do Sul, começa agora a desenvolver o mercado na América Latina. Aí já que eu estava aqui, eles me deram Texas, Oklahoma, Kansas, Arkansas e um pedaço do Missouri. Então, de repente, eu tenho o melhor mercado que eu poderia ter para Intertech, né? Porque o Texas é o melhor mercado para instrumentação, para vender instrumentação. Eu costumo falar que eu não vendo Intertech, eu ajudo os clientes, né? De novo, com a bagagem da Unesp, eu consigo ajudar os clientes e achar a melhor solução para eles, como resposta disso, acabo cometendo vendas. E como eu fiquei muito ocupado aqui desenvolvendo o mercado todos esses estados e América Latina, eu pensei, vou começar a buscar peixe grande. Então, comecei a buscar projetos grandes, com clientes grandes, com empresas de engenharia. O que seria no Brasil as Odebrecht da vida, Camargo Correia, aqui seria KBR, Bechtel, a Burns & McDonnell. E comecei a vender projeto muito grande. Quando eu entrei aqui no meu território, a gente vendia 3, 4 milhões. Esse ano a gente vai vender 10 milhões aqui no meu território. A Intertech é uma empresa pequena, tem 400 funcionários global e vende uns 40, 50 milhões. Então, o meu território vai ser responsável por uns 20, 25% de venda. Aí, como eu comecei a trabalhar com cliente conta grande, eles me promoveram para gerente de desenvolvimento de negócios e aqui o nome seria, acho que faz mais sentido em inglês, Project Pursue and Key Account Manager. É o que eu tenho feito, ainda buscando os projetos grandes e desenvolvendo negócio grande. Aí aqui, a minha família, depois, atualização depois do casamento às pressas. Isso aqui é a gente vê no eclipse total que teve aqui no Texas. Esse é o Enzo, 6 anos, o Luca de, acho que 9 meses agora. Aqui eles brincando depois do tornado. O que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, voltando desde o começo da minha história lá, que eu falei que eu não tinha muita perspectiva, um amigo convidou para fazer o vestibulinho no Rubens, eu acabei indo, acabei passando. Se eu contasse a minha história por Alan da época de 2000, eu acho que o Alan ia ficar muito orgulhoso, muito feliz. Não que eu seja um exemplo de carreira, um exemplo brilhante de profissional e tal, mas que eu sei que eu fiz o meu melhor o tempo todo e nunca desisti, apostei quando tinha que apostar na hora certa, e até me emociona pensar no perrengue que eu passei na Unesp, perrengue que eu passei toda a minha vida e onde eu estou aqui. Então, eu acho que vocês aí que estão na Unesp, todo dia, toda a prova, pensam em desistir, e eu acho que todos nós entendemos isso, a Cássia e a Beatriz também, mas meu recado é, continua tentando, continua buscando, porque a Unesp vai te preparar para ser um bom profissional. Muito do que a gente estuda, muito do que eu estudo não uso, eu não usei, nunca usei eletromagnetismo e tal, mas o raciocínio eu uso todo dia, o raciocínio, a lógica que a gente tem. E não se compara com outra faculdade. Eu estudei com pessoas muito boas de muitas faculdades, mas eu acho que a gente se destaca e vai se destacar, seja lá qual for o nosso trabalho. A gente viu 4 pessoas, cada um de uma área diferente, cada um do mercado diferente, mas que todos falaram isso, que a gente se destaca, né? E é isso. Eu acho que deu muito mais curto que 20 minutos. Eu tinha o plano de me preparar no final de semana para apresentação. O Sandro comentou que eu tive um perrengue aí. A gente teve um tornado aqui em Houston, mais específico em Cypress, que atingiu minha casa bem feio, sabe? E eu fiquei sem energia, sem lugar para morar até domingo. É isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se eu posso ajudar vocês de alguma forma. Eu estou deixando meus contatos aqui, ó. Quem quiser falar comigo, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Beleza.
Bora, fecha a apresentação agora e vamos abrir para as perguntas. Tá? Então, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta para os três, ou especificamente para algum? Luiz, fala, não sei se eles vão ouvir, mas qualquer coisa... Conseguiram ouvir ou não? Não. Não, então vai. Não. A minha pergunta é se eles tentam voltar para o Brasil, se quer continuar morando fora, e como que foi a questão da família, de tipo, deixar tudo e assim, mesmo que hoje em dia seja mais fácil, né, de falar essas coisas, tipo, querendo não deixar o país brasileiro aqui. Tá, a Luísa perguntou se vocês pensam em voltar para o Brasil e como é que é a questão da família, apesar de ter celular, coisas que facilitam bastante, como é que é o povo que vocês deixaram aqui? Como é que fica o coração aí? É para os Bom, três, eu tô há 1 ano e meio aqui, né? E eu não sei, na verdade. Eu tenho muita dúvida, na verdade, do que eu quero fazer. Por isso, até comecei uma consultoria de carreira para entender o que eu quero mesmo, quais são os princípios, né, do que eu estou buscando. Porque eu sou sozinha, né? Sou solteira, sozinha, total. E para mim, o primeiro ano foi bem difícil. Eu quase peguei minhas malas várias vezes para ir embora, sem perspectiva nenhuma de futuro, assim, deixa eu ir embora para o Brasil. Mas provavelmente eu quero pelo menos fechar 3 anos aí de ciclo, porque eu acho que é importante você conseguir ficar mais de 2 anos, porque diz que os 2 primeiros anos são os mais complexos. Acho que o Alan tem mais experiência nisso, pode ajudar a gente. É bem difícil, porque meus cachorros são meus filhotes, né? E eu cuido bastante dos meus pais, que estão aí em Sorocaba ainda. Mas eu estou finalizando essa consultoria de carreira, inclusive, para entender quais são os pilares importantes para mim e aí definir os próximos passos, mas não antes do que 3 anos. Posso falar? Pode. Então, eu tô aqui faz 7 anos. E então, quando a gente chega aqui, tudo é novidade, tudo é bom, né? Então tem aquele período da paixão. Aí, depois que passa isso, tudo começa a encher o saco. Cultura diferente, que você achava engraçado e legal, já não é mais. Você não tem amigo, tudo aqui é com hora marcada, né? Tudo. Porque se eu quiser tomar cerveja hoje à tarde, não tem com quem, se não for com brasileiro e mexicano e tal. Porque o pessoal é. Então tudo começa a encher o saco. E a saudade da família nunca passa, só vai piorando, né? Então, como toda vez tem casamento, aniversário, e sai perdendo tudo, e você tem que saber porque está aqui também, você tem que ter um planejamento. Então, assim, profissionalmente eu não penso em mudar. Não teria nada que me atrairia profissionalmente no Brasil. Para mim, se eu voltar, seria pela minha família, para se meu pai precisasse de ajuda, enfim. Aí eu penso em voltar depois, já como aposentado, coisa assim. E além disso, meus filhos são americanos. O Enzo, meu filho mais velho, acho que ele não voltaria para o Brasil, né? Depois de adolescente e tal. Então, não sei. Talvez de aposentado. Aqui, na minha opinião, só para vocês entenderem, como eu vim fazer mestrado, eu vim com visto de estudante, e o visto de estudante na Inglaterra te permite ficar 3 anos. 1 ano da sua graduação, né, do seu mestrado, e mais 3 anos, mais 2 anos, totalizando os 3. Eu não tenho pretensão de voltar antes de completar meus 3 anos. E falando um pouco sobre o mercado de energia, ele é extremamente promissor fora do Brasil. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas não são os meus planos para os próximos 2 anos e meio, alguns meses, teoricamente. Então, claro que depois do visto de estudante, né, estando numa empresa boa, pode ser que eu consiga um visto de trabalho, e claro que isso é futuro. Mas
É extremamente difícil ficar longe da família, mas acho que como o Alan comentou agora, toda vez que é difícil, e assim, gente, é difícil mesmo. Eu sempre escutei muito assim as pessoas falando: ir para fora do Brasil é a maior ilusão, porque eu sempre foi um sonho, e a pessoa é a maior ilusão, porque não é tudo isso. Realmente, não é tudo isso, mas você precisa, se for a sua vontade, ver com seus olhos e ter a sua perspectiva. Essa é um pouco da minha opinião, assim, eu sempre fui muito determinada. Então, eu sei o porquê que eu tô aqui. É difícil estar longe da família, mas a minha família sabe que isso era um sonho e ela me apoia, e que torna um pouco menos difícil. Mas, assim, realmente, eventos, eu choro toda vez que eu não tô no Brasil. Meus melhores amigos estão casando, assim, tá na hora de casar, todo mundo tá casando. Gente, eu não tô lá, meu Deus, que desespero. Mas eu respiro, choro um pouco, porque é bom, e falo, não, eu tô aqui por um motivo. E se tiver que continuar, vamos ter que dar um jeito, mas, enfim, essa é a resposta. Alguma pergunta mais? Aí eu falo para você se pergunta. A minha pergunta é se, a partir de como eles imaginam a carreira deles, se eles acham que aqui no Brasil, como qualidade de vida, eles teriam uma qualidade de vida parecida, pior ou melhor, e a opção e a escolha de decidir estudar, trabalhar, no caso, estudar para Beatriz, mas estudar e trabalhar fora do Brasil, principalmente em cidades muito grandes, é uma escolha que é interessante para uma melhor qualidade de vida, ou uma escolha que você deve pensar fora desse escopo, mais em relação a um sonho que eu quero, uma realização que eu tenho, ou se você pensa, ou se pensando em melhor qualidade de vida, também é uma opção. Então, vamos lá. Vamos ver se eu lembro tudo. Me perguntou o seguinte, como qualidade de vida, a qualidade de vida que vocês têm aí, vocês encontrariam aqui. Mais ou menos isso. Realizando o mesmo trabalho. O que mais? E se a decisão de estudar ou trabalhar no exterior é uma decisão que uma das principais intenções é melhorar a qualidade de vida, ou se, na verdade, você está só criando uma realização, criando um sonho, e que a qualidade de vida continua sendo parecida com... Tá. E se a decisão que vocês tomaram de ir para o exterior trabalhar tem a ver com qualidade de vida, ou foi só profissional e realização de sonhos aí? Bom, eu posso começar de novo. Eu já refleti muito sobre isso, e até depois eu passo para vocês, Sandro. Eu dei uma entrevista num podcast que eu acho bem legal. Eu falei sobre carreira internacional na área de SSMA, que a gente fala, né? E tem um monte de, assim, 1 hora, então tem muito mais detalhes. Bom, primeiro a escolha, né? Eu sempre tive uns itens que eu queria cumprir na minha carreira profissional para eu falar, cara, já fiz tudo que eu queria e beleza. 2 deles estão sendo cumpridos agora, que eram os 2 últimos. Então, apesar de ter 33 anos, eu posso falar que eu já cumpri toda a minha lista, que era trabalhar fora do país, para entender como funciona a dinâmica, para entender se realmente... Para testar, como eu falei para vocês, eu sempre testei muito na minha vida. E o segundo era trabalhar num time corporativo global, que eu sempre tive essa vontade de ver como que uma grande empresa como a P&G, por exemplo, opera globalmente, como que esses programas são desenhados de cima até embaixo. É uma visão muito estratégica e eu amo tudo que é relacionado à estratégia. E então eram meus 2 últimos bullet points quando eu estava lá na Unilever, em Pouso Alegre, em Minas Gerais. E aí eu fui convidada para vir para cá e eu falei, cara, não estava esperando. Não tinha nem completado 1 ano de Unilever, estava muito bacana. Lá, Minas Gerais é um estado incrível para morar, trabalhar, beber, comer, se divertir, enfim. A empresa é maravilhosa também, apesar de ser concorrência, estou falando isso aqui porque é mesmo. E aí eu falei, cara, mas são os 2 últimos itens e eu vou arriscar. Então, foi muito relacionado ao que eu queria cumprir e a oportunidade que apareceu.
Com relação à qualidade de vida, isso é a minha opinião, baseado na minha experiência e no que eu acredito. Acho que isso é muito importante. Primeiro, que vocês têm que definir, né? Todo mundo tem que definir o que é importante para você. Então, para mim, o que é importante para a Cássia? Para a Cássia, quando a Cássia escolheu vir para cá, ela falou assim: segurança é muito importante. Na Alemanha temos segurança? Temos. Sem problema nenhum, é maravilhoso, incrível. Posso andar na rua sozinha, posso até sair de biquíni na rua, o povo faz topless no parque, não tem problema nenhum. O que mais que é importante? É importante morar num lugar organizado, morar num lugar que tem acesso aos serviços públicos, etc. Eu achei que a Alemanha era um lugar que, sim, tinha serviços públicos de altíssima qualidade, como todo mundo acha. Eu cheguei aqui e tomei um capote, porque a Alemanha está enfrentando um problema muito grave de mão de obra, e isso está impactando muito os serviços. Inclusive, por exemplo, quando a gente fala de qualidade de vida, para mim, ter um bom acesso à saúde, bom e rápido, é importante. Quando eu comparo com o acesso que eu tinha no Brasil, porque a empresa no Brasil me pagava o convênio 100%, eu não gastava R$1, isso eu estou sendo bem, assim, egoísta, tá? Na minha vida, no que eu vi. Era muito melhor no Brasil, porque aqui eu tenho que esperar 4 meses para ir num ginecologista, que é um especialista, que não deveria ter que esperar tudo isso. Mas é um problema de mão de obra muito sério que a Alemanha está passando. A mesma coisa para transportes. Para mim, é muito confortável quando você tem um carro. No Brasil, eu tinha um carro zero, com o salário de gerente sênior que eu ganhava, conseguia viver assim, tipo, a melhor qualidade de vida material, assim, ter um puta carro, comprei meu apartamento, comecei a pagar um terreno, etc. Aqui, eu não consigo, com o salário que eu ganho, porque 50% do meu salário vai para impostos, convênio médico, que a gente é obrigado a pagar, porque quem ganha mais paga mais, quem ganha menos não paga, então acaba compensando, e umas outras coisas. Eu ando de transporte público, eu não tenho carro, eu moro num apartamento que é metade do tamanho do apartamento que eu morava no Brasil, então são coisas que eu não tinha ideia que eram aqui dessa forma. Em Frankfurt, eu moro em Frankfurt, uma cidade grande, tem um custo de vida mais alto também. E, então, assim, saúde é uma coisa que, para mim, a qualidade de vida, vou dizer que não está muito legal. Segurança, sim, top, com certeza. Mas eu acho que uma coisa que pesa muito para mim, que para mim é qualidade de vida, são as conexões com as pessoas. E aqui, você ser ignorado é básico. Você não ser xingado já é uma coisa bem legal. E as pessoas, infelizmente, os alemães são muito fechados, eles são muito estressados, eles são muito mal-humorados. E para mim, que sou uma pessoa que conecta, que sorri, etc., eles perguntam para mim por que eu estou sorrindo todos os dias, quando eu chego no escritório. Então, isso é algo que está pesando bastante, que para mim é qualidade de vida. Agora, por isso que eu quero esperar mais um tempo, para ver se eu consigo me adaptar a essas coisas que eu achei que era uma coisa e no final foram outras para mim, para ver se eu volto para o Brasil ou não. Porque onde eu morei, gente, Sorocaba é uma cidade que, se você não vai para os lugares errados, você vive muito bem e vive em segurança. Nunca aconteceu nada comigo em Sorocaba. Já morei em Guarulhos e a realidade era bem diferente. Louveira, que é onde eu morei, uma cidade super segura também, com muito acesso à saúde, educação, etc. Pouso Alegre, que foi outra cidade que eu morei, também uma cidade super organizada. Então, eu tive só experiência ruim em Guarulhos, mas nas outras cidades, não. Então, balanceando assim, eu ainda estou em dúvida. Mas eu acho que é muito da experiência de cada um e do que é importante para cada um. E essa reflexão é muito difícil. Falando, Beatriz, queria
Eu concordo com a Cássia também, e eu acho que isso é literalmente, não tem uma resposta certa, porque depende da vida de cada um. E às vezes, por exemplo, a Cássia foi colocada num ambiente Alemanha, a Beatriz na Inglaterra, o Alan nos Estados Unidos. Gente, muda demais, demais, vocês não têm noção, assim. Claro, eu não morei nesses outros países, mas de ouvir também outras pessoas falando, mas é exatamente isso. Então, rapidamente, o meu cenário eu sempre trabalhei, quer dizer, nos últimos anos eu trabalhei com energia, eu decidi que eu quero traçar isso para os próximos anos, não é à toa que eu estou fazendo mestrado na área. Quando eu penso no cenário energia, trabalhar com energia no Brasil, eu tenho um fator de política extremamente conflitante. Onde eu quero chegar? O país poderia andar muito mais, e ele não anda por questões políticas, que não vem ao caso, porque é muito extenso. E eu sinto que aqui na Europa, o cenário Europa, Estados Unidos, Canadá, já passou por essa dificuldade há muitos anos atrás. Então, na minha visão, e assim, parênteses, tá, gente? A vida você nunca pode falar, não vou voltar, nunca, não existe isso. Se amanhã der uma dor de barriga e ter que voltar, voltou. A gente faz acontecer, né? Mas o melhor do cenário seria, né? Pensando na minha área, eu sinto que eu voltaria, eu desceria um degrau. Pensando que eu abri a visão da minha área para um mercado que é extremamente promissor aqui na Europa. Então, para mim, o primeiro fator seria a carreira, tá? Então, vale a pena estar aqui. O segundo fator seria a segurança, porque para você, infelizmente, na área de energia, para você ter os melhores salários e você estar numa melhor posição, infelizmente, você precisa morar em São Paulo, capital. Eu sou de Osasco, que é São Paulo praticamente, né? Osasco tem seus perigos, São Paulo capital tem seus perigos. Meu último trabalho era em Itaquera, mas assim, Zona Leste, Zona Leste, que a gente brinca, né? Quem mora em São Paulo, tipo, já se perdeu, já tá lá na Jacopêssego, que já tá indo para Mogi, extremamente perigoso. Graças a Deus não foi condicionado. Então, assim, eu ficava aflita um dia voltando para casa pela Radial Leste, que é a radialzinha, que são só 2 faixas. A polícia simplesmente parou no meio e falou assim: ninguém avança porque tá tendo tiroteio lá na frente. Tipo, eu paro para pensar, eu vivi minha vida inteira, 28, 29 anos nisso. Será que a vida é isso? Mas essa é a minha opinião pelas vivências que eu tive, sabe? Que não foram boas em segurança. Então, a primeira seria a carreira, a segunda a segurança. Mais uma vez, se eu pudesse voltar para o Brasil, escolher a cidade, mas continuar trabalhando na minha área e tudo estaria no mesmo degrau, seria perfeito. Salário a gente corre atrás, a gente, sei lá, inventa outra fonte de renda, a gente faz acontecer, não é esse o problema, é só o material. Mas esses 2 pontos, para mim, são bem importantes. E saúde, por sinal, também não é das melhores aqui na Inglaterra. Mas é igual no Brasil, né? Se você quer ter uma saúde, o SUS também tem seus defeitos, aqui o INSS também tem. Se você quiser ter benefício, você tem que pagar um plano. É ruim, porque você paga 2 vezes. É igual ao Brasil, você paga 2 vezes. Enfim. No meu caso, trabalhando com o Emerson, vinha muito a Houston. E eu pensava, um dia eu quero ter experiência de morar fora, né? Eu gostava daqui, queria morar em Houston. No meu caso, foi mais realização. Hoje eu penso mais parte profissional, porque eu não sei onde eu trabalharia no Brasil e tal. Aí, falando de segurança é um pouco relativo. Aqui eu posso não trancar o carro, não trancar a casa. Às vezes eu deixo o controle da garagem no carro. Se alguém quebrar a janela, pega lá, abre a garagem, está dentro de casa, né? Porque a gente confia, não tem problema. Aqui praticamente não tem condomínio fechado, porque não precisa, é muito seguro. Mas aí, igual eu comentei, segurança relativa. Deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês, que aconteceu quinta-feira. Estava assistindo televisão, segurando meu filho. Aí teve alarme de tornado, nem eu liguei. Falei, é besteira e tal. Curtindo o mais novo, teve um tornado. Passou justamente ali no bairro que a gente mora. Derrubou casa e tudo. Essa janela explodiu, eu estava indo me trancar nesse banheiro aqui quando explodiu a janela. Tá do lado do meu filho. Então, assim, tem risco em qualquer lugar. Só tem que saber trabalhar com risco, né? Cortou a janela e tal, cortou a parede perto de onde eu estava com a criança. Então, eu acho que é mais o risco que você quer correr, acho que é muito pessoal a pergunta. O que você quer para você, né? Sorocaba também não é tão seguro assim. A Beatriz falou de Osasco, então
É difícil a pergunta. Difícil ter uma resposta única para a pergunta. Acho que é muito pessoal. Mas você teve 2 filhos aí, né? Como é que foi a questão de saúde aí? Aí é caro pra caramba, né? Aqui é caro. Aqui é caro, você paga convênio para a família vai ser uns $600 por mês, e depois tem ainda, quando acontece alguma coisa com vocês, pagam, chama copay, você tem que pagar a parte. Um dia eu tava me sentindo estranho, tremendo, fui no hospital, a pessoa falou assim, cara, você tá desidratado. Me trancaram lá, me meteram no soro, depois chegou a conta, $600. Um soro. Eu falei, meu Deus, por desidratação, podia ter tomado água e Gatorade, ter economizado uma bala. Mas é difícil, e você está aí no Brasil, você sabe como funcionam as coisas, né? Você chega aqui e você volta a ser faixa branca, você tem que aprender tudo do zero, como funciona, transporte é estranho, a escola é estranha, tudo funciona diferente, você tem que ir aprendendo. Beleza. Mais alguma pergunta para eles? Ótima pergunta. E qual que é profissional? Tipo, uma dúvida que eu tenho agora com isso é que eu sei que quando eu fizer o curso científico completo, eu vou conseguir, tipo, ou uma profissão assim, ou especialidade que eu vou conseguir. Só que em que momento assim, eles decidiram qual era o que eles mais gostavam de fazer? Tipo, eles tiveram essa maturidade para decidir. Tá. Perguntando aqui, em que momento do curso vocês decidiram o que vocês queriam fazer? Ou se foi depois do curso? Que área seguir, vamos dizer assim? Eu posso começar. Pode falar, Alan. Eu ia perguntar, que era profissional seguir depois de formado? Não. Durante o curso, vocês perceberam que a área que vocês gostariam de seguir? Que momento que foi isso, no curso? Você falou que foi na disciplina de introdução, engenharia de controle de automação, o Alexandre levou vocês na Emerson, foi encantado. Foi ali, por exemplo? Mais ou menos isso. Não é isso? Quer ver? Entendi, obrigado. Entendi. Beatriz, acho que quer responder. Posso responder de uma maneira bem objetiva. A vida me mostrou, vou ser bem sincera. Porque, por exemplo, eu amo trabalhar com energia. Eu demorei, 3, 4 anos para cair nessa área. Nunca imaginei que fosse trabalhar com isso. A grande verdade, para mim, quando eu me formei, eu só quero um trabalho. Eu só quero sair da faculdade. Eu não aguento mais, porque você ama a faculdade, mas vai chegando no 4º ano e as pessoas estão conseguindo estágio e você não está conseguindo, você fala, gente, se me oferecerem ali para trabalhar de voluntariado, para recolher lixo, eu estou trabalhando, entendeu? Minha sensação, eu só queria sair dali. Eu não era muito sonhava com um cargo específico, com uma área específica. Ambiental tem muita coisa para fazer. Eu acho que eu nunca... Desculpa, acho que minha resposta não foi a mais, talvez, incentivadora, inspiracional, mas eu descobri depois. Acho que foi o que eu descobri trabalhando, porque... E eu acho que essa é um ponto que eu sentia falta na Unesp, de não ter essa vivência de testar antes. Eu acho que é uma roleta russa, depois que você sai do estágio. É muito difícil, minha opinião, porque... Mas eu brinco que o aluno de engenharia ambiental, ele entra querendo salvar o planeta, ele sai querendo salvar a pele. Eu acho que é isso. Alan Cássia. Sim, no meu caso, quando o Alexandre nos levou a Emerson, eu gostei muito da empresa, gostei muito do que eles faziam e tudo mais. Mas se não fosse a Emerson, poderia ser qualquer outra empresa, porque, igual a Beatriz falou, estava desesperado para trabalhar e ganhar dinheiro e ter minha própria vida, né? Eu acho também que a gente tem que ser um pouco adaptativo, sabe? Se o mercado, se tem emprego no mercado de instrumentação é bacana, automação e tal, a gente tem que ser feliz no que está fazendo, mas tem que aproveitar as oportunidades. Não aproveitar, você vai querendo escolher muitos, vão perder muita oportunidade e depois passou e conseguem outras. E depois que saí da Emerson, vim trabalhar na Intertech, eu era gerente de projeto, vim trabalhar com parte comercial, parte de vendas. E, honestamente, não sabia muito bem se ia dar certo. Eu aproveitei a oportunidade para a chance da experiência fora do país. Eu gostei, me adaptei também, e deu certo. Então, acho que seria mais a parte
do que você experimentar e tentar também. Cássia? No meu caso, eu acho que eu sou um pouco diferente, assim, o pessoal da turma, tal, sempre falou para mim que eu era muito planejada, né, e eu tentava ser mais planejada possível, então eu tentei experimentar algumas áreas da ambiental que eu pude experimentar na faculdade para saber se eu seguiria ou se eu descartaria, e aí, por exemplo, ir para a área acadêmica, depois que eu fiz a IC, eu amei fazer iniciação científica, trabalhar no laboratório com o professor Leonardo foi maravilhoso, aprendi demais. Mas aí, conversando com as pessoas ali da área acadêmica, eu percebi que não era algo que eu ia ser feliz no futuro, assim, infelizmente no Brasil, é o trabalho pra cacete para você se ferrar depois que você não passa num concurso público. Então, aí eu falei, vai dar ruim, não quero essa área, descarto. Aí eu comecei a olhar para consultoria, que eu gosto muito, né, de estudar, de ir para áreas mais específicas e tal. Eu falei, bom, vamos conversar com pessoas de consultoria. Não consegui trabalhar, por exemplo, na Dinâmica, que tem projetos, né, de consultoria e tal, mas aí eu percebi que era algo muito específico e eu sou uma pessoa mais dinâmica. Falei, beleza, então acho que consultoria não vai dar certo. E aí, acho que foi no 4º ano que eu comecei a ver os veteranos de empresa trabalhando com gestão e tal, falando muito sobre como era essa dinâmica do dia a dia de uma empresa, do corporativo, né, de trabalhar numa fábrica, de ter contato com vários processos, etc. E aí eu fui me encantando, a gente fez também algumas visitas técnicas, e aí no 4º ano eu decidi que eu ia aplicar só para estágios em grandes empresas, que eu pudesse ter essa dinâmica de trabalho no dia a dia. Então, foi isso. Apesar de depois eu ter feito um mestrado fora, mas não foi para seguir na área acadêmica. O mestrado que eu fiz era muito focado na área de remediação ambiental, que era um tema que eu não tinha visto direito na faculdade, e achei que era importante eu ter um pouco mais de conhecimento. E também para ter uma experiência internacional que me ajudou depois voltar já no corporativo de uma empresa maior ainda do que eu estava. Então, eu sempre fui bem planejada, assim, testando, conversando com as pessoas para conseguir direcionar mais o meu caminho. A área de segurança do trabalho foi realmente muito surpresa, assim, quando chegou eu falei, puta, segurança nada a ver, mas aí fiz e gostei. E aí é uma outra coisa também que agora, talvez, eu estou transicionando mais para a área de inovação e estou gostando bastante, o que eu falo sempre também para os meus mentorados. Cara, assim, mudança acontece todo dia, todo mês, e você precisa escolher se você vai tomar um risco ou não vai tomar um risco, se você vai tentar ou não vai tentar, e não tem problema nenhum simplesmente falar assim, não gostei, eu vou trabalhar num banco, não gostei, eu quero trabalhar agora com, sei lá, a Cecília, por exemplo, ela está no iFood, trabalhando com gestão de projetos de inovação do iFood. Tem um monte de gente da minha turma que está trabalhando em áreas completamente diferentes, que começou no ambiental, que saiu, que voltou agora em sustentabilidade. Então, eu acho que hoje em dia está muito menos tabu você conseguir fazer essas mudanças. E eu acho que é mesmo igual os meninos falaram, assim, vamos testando, gostou, também encher o saco, muda. Ter um pouco essa coragem, assim, de tomar essas decisões mais difíceis e arriscadas. Beleza. Ó, gente, eu vou liberar os 3 aqui, tá? Que eles têm os seus compromissos aí. Mas antes, eu queria só mostrar uma coisinha, umas fotos que eu achei. Ai, meu dele. Deus. Não tem foto do Alan, tá? Mas... Naquela época não existia câmera ainda. Hã? Naquela época não existia câmera. Então, não, ô louco, também tinha, vai. Eu tentei achar foto para mostrar como a Unesp era na época, não consegui encontrar. Eu tinha uns 10 quilos a menos, eu era só o pó da rabiola. Nossa. Espera aí que eu vou... Eu preciso
Acho que eu nem estudei com a Cássia e Beatriz, então eu saí antes, né? Quando que você Saí saiu? em 2008. Eu Foi terminei quando em eu entrei. 2008. Ah, então. Ó, com a turma da Beatriz, a gente foi em introdução de engenharia ambiental, foi para Hyundai, né, Beatriz? Caramba, eu lembro. Aqui, ó. Olha eu aí. Que legal. Aqui é o trabalho de introdução de engenharia ambiental que você fez, Gente, ó. esse lugar é perto, eu lembro, acho que é, esqueci o bairro, mas é perto do albergue. Que legal. Aqui a Cássia, na Gerdau, que nós Nossa, fomos, né? sim. Nós fomos na Gerdau, a O Cássia faz Caio, a amor aqui, ó, Bruna. velho. Gente, que legal. E aqui, ó, nós fomos numa empresa que recicla vidro, a Prismatic, né? Yeah, sim. A Cecília está aqui na foto que você falou dela? A C, deixa eu ver. Não tô achando, não. Eu acho que não. Nossa, olha a cara do Popó, muito novinha. Não, a C não tá, não. Ontem teve a palestra da Liv, né? Que eu acho que o Alan lembra dela, a Liv da segunda turma, ela deu a palestra de abertura da semana. Ela falou do Rafael aqui, trabalha com Do eficiência Turella. energética. O Rafael Turella trabalha com eficiência energética. Ela comentou dele lá. Tem as do João também, tá? Vamos mostrar as do João aqui. Quando a gente foi para Angra, tá? Cadê o João aqui? Ele aqui. Quando a gente foi para Angra. Beleza, gente. Olha, gostei muito, tá? Se eles puderem aí encaminhar alguma coisa de pergunta para vocês aí, mas eu gostei muito, agradeço. Eu vou colocar essa apresentação em breve aí, vamos fazer uma notinha sobre isso aí, tá? Acho que valeu para quem assistiu aqui, acho que foi bem bacana. Bom, vamos aplaudir eles de novo?